Primeiro é o ponto final. Ele serve para indicar o fim de uma frase e ele vai dar uma pausa total. O exemplo de uma frase é: eu andei de carro, ponto, ponto final. Outro sinal de pontuação é a interrogação. Ela serve para formular perguntas diretas. Por exemplo, desejam participar da festa de confraternização? Lembrar dessa entonação da pergunta. Ou então serve para indicar uma indignação. O quê? Interrogação. Não acredito que você tenha feito isso! Exclamação. Que nos leva à exclamação, que serve para indicar sentimentos diferentes, tais como o entusiasmo, surpresa, súplica, ordem, horror e espanto. No entusiasmo, um exemplo é: iremos viajar! Exclamação. A surpresa: ele foi o vencedor! Surpresa, exclamação. Uma súplica: por favor, vírgula, não me deixe aqui! Exclamação. Ou horror ou espanto: que horror! Exclamação. Tem o ponto e vírgula. Serve para separar itens enumerados. Um exemplo é: a matemática se divide em geometria, ponto e vírgula, álgebra, ponto e vírgula, trigonometria, ponto e vírgula, financeira, ponto. Né? É o ponto final para finalizar. O travessão indica que alguém vai falar. Um exemplo é: João falou, dois pontos. Travessão, olá, exclamação. A vírgula serve para indicar e separar itens. Por exemplo, então, vírgula, minha cara, vírgula, não há mais o que se dizer, exclamação. Ou destacar mudanças de pensamento também. Ou explicar. O João, vírgula, ex-integrante da comissão, vírgula, veio assistir à reunião, ponto final. E para finalizar os sinais de pontuação, a gente termina com as aspas, que são usadas para destacar uma parte do texto, como quando usamos gírias, né, palavras de outros países, né, ou palavras estrangeiras, ou retiramos a fala de alguém do texto. Um exemplo é: nada pode com a propaganda de outdoor. Como outdoor é uma palavra inglesa, a gente coloca ela entre aspas. Então, a aspa serve para isso. Agora que vocês já relembraram um pouquinho da pontuação, que a prof botou aquele videozinho, vocês agora vão com um livrinho de português ainda, botar lá na página 107 e olha o que está dizendo ali. Você já viu pontuação, ponto final, ponto de exclamação, ponto de interrogação e pontuação em diálogo. Quando a gente fala pontuação em diálogo, a gente está falando do travessão, que a gente usa quando alguém vai falar. Então, olha só, olha no número 1 que está falando. Leia. Cheia de inspiração, a criança abre a mochila e pega sua caixa de giz de cera. Assustada, fala com a mãe. Os giz de cera estão quebrados. Sem compreender, a mãe pergunta: os gizes de cera estão quebrados? Então a criança afirma: os gizes de cera estão quebrados. Olha só, ali foi usado 4 tipos de pontos. Sempre quando a mãe foi falar, estava ali com um travessão. E sempre tem o ponto de interrogação, o ponto de exclamação e o ponto final, que significa que uma frase acabou. Uma frase sempre vai terminar quando tem o ponto, não importa qual é o ponto, não tem problema. Só agora o que está dizendo ali no primeiro pontinho. As frases em destaques devem ser pronunciadas. Lembra que a gente já conversou que sempre quando uma frase, num texto ou numa frase, a palavra está destacada, ou está colorida, ou está em negrito, ou está maior, significa que essa palavra traz algo importante, que eles querem que a gente preste atenção nessa palavra. Então, reparem ali que naquele diálogo tem frases que estão com colorido, que quer dizer que a gente tem que prestar uma atenção maior nessas frases. Então, olha só. As frases em destaques devem ser pronunciadas com a mesma entonação ou com entonações diferentes. Entonação é o jeito que a gente vai falar. Hoje estou feliz, hoje estou feliz, hoje estou triste,
vou comer pão de queijo. A entonação é o jeito que a gente fala a frase. É a maneira que a gente está falando alguma coisa. Olha só, a pontuação também contribui para dar sentido ao texto. Então, sempre quando tem um ponto, a gente sempre tem que prestar atenção. Porque numa frase, esse ponto vai trazer algum sentido. Quer ver? Olha só. O que fala ali? Os giz de cera estão quebrados. Os gizes de cera estão quebrados? Só da gente ter o ponto final e o ponto de interrogação já muda, porque o ponto final está acabando uma frase e o ponto de interrogação está fazendo uma frase. Então, a maneira que a gente vai estar falando é diferente. Dele na número 2 está falando assim: relacione as cores das frases em destaque na atividade anterior ao sentido que elas expressam. Então, ali tem a frase azul, verde e laranja. Então, com essas 3 lápis, vocês vão utilizar para fazer a número 2. É uma afirmação. Qual daquelas 3 frases é uma afirmação? Ela está afirmando que o giz de cera está quebrado. É o azul, é o verde ou o laranja? Daí depois tá, é uma pergunta. Qual daquelas frases que é uma pergunta? E na última, demonstra espanto ou surpresa. Qual delas está demonstrando espanto ou surpresa? Daí vocês vão pintar. Número 3. Circule os sinais de pontuação usado nas frases em destaque na atividade 1. Então, ali, vocês vão ter que circular todos os pontos que estão coloridos. Travessão, ponto final, ponto de exclamação e ponto de interrogação. Sempre quando tiver ali na frase colorida, vocês vão estar circulando. E daí ali embaixo está perguntando: como são chamados os sinais de pontuação que você circulou? Como é que é o nome de cada ponto que vocês usaram ali? Vocês vão escrever ponto tananã, ponto tananã. São 4 tipos de ponto. Ali na página 108 está falando assim. Leia a frase a seguir. A caixa de lápis de cor está em promoção. Daí na letra A está falando assim. Em sua opinião, qual a função do sinal de pontuação usada no final dessa frase? Por que ela usou aquele ponto? Quer dizer o quê? Que é final de frase? Que é uma pergunta? Que ela está surpresa? O que significa aquele ponto ali? Daí na letrinha B está dizendo assim. Faz diferença se, nessa frase, o ponto de interrogação for substituído pelo ponto final? Será que se eu tirar aquele ponto, alguma coisa, se eu trocar interrogação por exclamação, ponto final por interrogação, muda o sentido da frase? Muda a frase? Prestem atenção, né? Porque cada ponto significa uma coisa. Então, se a gente alterar o ponto, vai mudar totalmente o sentido da frase. Dele, a número 5 está falando assim. Leia. Na fala, utilizamos o tom de voz, pausas e expressões do rosto para revelar o que queremos dizer. Na escrita, não podemos contar com esses recursos. Por isso, usamos os sinais de pontuação para dar pistas ao leitor, fim de que entenda melhor o texto. Então, quando a gente está lendo um texto, igual a prof está lendo aqui para vocês, e quando tem algum ponto, vocês conseguem já saber qual é o ponto que eu estou falando pela minha cara, pelo meu gesto, pelo meu rosto. E quando a gente está lendo um texto, vocês estão lendo um texto sozinho, ou vocês estão fazendo uma atividade de pontuação sozinho, vocês têm sempre que prestar muita atenção na maneira que está sendo falada a frase para vocês descobrirem qual é o ponto correto. Ali no pontinho está falando assim. Sem mudar nenhuma palavra, encontre formas de mudar o sentido e a emoção com que a frase da atividade 4 pode ser empregada. Então, ali a frase está com ponto de interrogação. Vocês vão achar outras 2 maneiras que a gente pode estar utilizando essa mesma frase, porém com pontuações diferentes no final. Combinado? Quais são os outros 2 pontos que a gente pode estar substituindo? Tenho certeza que vocês vão dar um show nessa. Daí na número 6 está falando assim. Desenhe os sinais de pontuação e faça a correspondência. Ali tem 3 quadradinhos. Ponto final, vocês vão botar o ponto final no quadradinho. Ponto de exclamação, daí vocês vão botar o ponto de exclamação no quadradinho. E ponto de interrogação, vocês vão colocar no quadradinho. E depois vão ligar. Indica uma pergunta. Qual que indica a pergunta? Ponto final, interrogação ou exclamação? Expresse uma emoção. Quando a gente vai falar uma emoção, tanto feliz como triste, qual é o ponto que a gente utiliza? Indica uma afirmação ou uma negação, um final de frase. Qual é o ponto que a gente utiliza?
Bem fácil essa também. Daí depois, lá na página 109, na número 7, tá falando assim: leia a piada. Pedrinho chegou para o colega e perguntou: Marcos, você sabe o que o lápis disse para o papel? Não. O quê? Já com a risadinha no rosto, Pedrinho respondeu: você me deixa desapontado. Olha só, viram que quando eu estava lendo esse textinho, cada ponto eu usava uma maneira diferente no meu rosto? Uma pergunta, uma afirmação, um ponto final. Daí olha só o que está perguntando ali. O que significa a palavra desapontado na piada? O que significa aquela palavra ali? É só vocês olharem ali do lado daquela piada, tem as imagens que vocês já vão saber. Ele tá falando de desapontado porque ele tá triste, porque ele não esperava que o amigo não soubesse, ou desapontado porque o lápis não está apontado, o lápis está sem ponta. Será qual das duas alternativas que eu dei para vocês? Daí na letrinha B tá falando assim: faça uma frase em que essa palavra possua outro significado. Então, primeiro vocês vão ter que fazer a A. Daí vocês vão descobrir se ali ele está falando de desapontado com um amigo porque fez alguma coisa errada ou se é porque o lápis está sem ponta. Daí na letra B vocês vão fazer a frase contrária. Tá bem fácil. E daí na número 8 tá falando: escreva que pontuação foi usada para indicar que um personagem vai falar. Quando um personagem vai falar, qual é o ponto que eu uso antes dele falar? É o ponto final? É o ponto de interrogação? 2 pontos? É vírgula? Qual é? E depois a fala de um personagem. Antes de um personagem estar falando, qual é o tipo de ponto que eu vou ter que usar? Travessão, 2 pontos, interrogação, exclamação? Bem fácil, a gente já viu isso aqui hoje. E daí na número 9 tá falando assim: releia o poema Cuca, qual é a cor da sua toca? Depois escolha uma das falas da Cuca e copie no balão. Atenção, em falas de balão não se usa travessão. Então, olha só, vocês vão copiar uma das frases da Cuca e vão botar no balão. E quando a gente tá fazendo uma atividade, uma história em quadrinho, quando tem balão, a gente não usa travessão. Não importa se é uma fala, não precisa estar usando. Somente quando for historinhas assim que esteja em balão. Vamos supor que eu vou fazer uma história em quadrinho, fala normal, eu vou usar a travessão. Porém, se eu botar um balãozinho dentro dessa história em quadrinho, eu não preciso utilizar o travessão. Combinado?